Olá, hoje o assunto é quente, né? Essa sobretaxa de 50% que os Estados Unidos aplicaram agora em algumas exportações brasileiras. Exato. E para a gente entender melhor o que está acontecendo, Isso, a gente vai mergulhar numa entrevista bem recente, de hoje mesmo, 12 de agosto, do Armínio Fraga para o jornal O Globo. Ele é economista, foi presidente do Banco Central, tem uma visão importante. com certeza, a ideia é explorar o que o Fraga pensa disso tudo, né? Por que veio essa tarifa, qual o impacto real aqui e o que eu acho crucial, como isso se liga aos nossos próprios desafios aqui dentro. Perfeito. Vamos lá então. Qual foi a primeira reação do Fraga a essa medida? Olha, ele foi direto, chamou de pancadão. Não minimizou o golpe, sabe? Um pancadão. Mas ele logo nota que tem várias exceções nessa tarifa. E isso, para ele, pode ser um sinal, uma brecha para negociar. Ah, interessante. Não é um bloco fechado, então. Não parece ser. Mas a sensação geral dele é clara. Os Estados Unidos pegaram pesado com o Brasil dessa vez. Foi forte. E parece que tem um tempero diferente nessa história, algo meio fora do padrão de briga comercial, né? O Fraga comentou algo assim. Exatamente. Ele usou o termo sui generis. Essa conexão que o governo Trump fez, ligando a tarifa com exigências políticas diretas para o nosso STF. Para o Supremo. Como assim? Relacionado ao julgamento de um ex-presidente. O Fraga considera isso inaceitável, uma interferência clara em assuntos nossos internos. Nossa, isso é bem sério. Misturar comércio com pressão sobre o judiciário? Muito sério. E aí ele até faz um parênteses, um alerta, sabe? Sobre a importância de respeitar o processo legal direitinho. Lembrou de outros casos, tipo o Mensalão, Petrolão. Ah, os fiascos, como ele chamou. Isso. Casos grandes de corrupção, mas onde, segundo ele, os processos tiveram problemas, foram mal conduzidos e acabaram criando mais confusão. Então o alerta é para ter cuidado com isso agora também. Entendi. Que complicação. Mas, apesar dessa parte política delicada, o foco principal da análise do Fraga é esse mesmo ou ele puxa para outro lado? Ele puxa, sim. Esse é o ponto central para ele. A tarifa pode doer? Pode. Alguns setores vão sentir mais? Provavelmente, mas assim, ele é muito enfático. Os maiores problemas do Brasil, o que realmente trava a gente, são internos. E quais seriam esses problemas, na visão dele? Bom, a lista é conhecida, né? A situação fiscal frágil, é como ele descreve, juros reais de curto prazo em 10%. Imagina, o custo do dinheiro nas alturas. 10% real é muita coisa. Muita coisa e soma a isso os clássicos: segurança pública deficiente, corrupção ainda presente e um investimento muito baixo. Ele tem uma frase que resume bem: nós estamos mal parados em muitas áreas no que diz respeito à produtividade do Brasil. Poxa, e essa questão fiscal frágil que ele menciona, imagino que limite bastante a resposta do governo agora, né? Para ajudar quem foi afetado pela tarifa. Exato, limita demais. Qualquer pacote de socorro tem que ser muito, mas muito cauteloso. O Fraga alerta que o Brasil não tem a menor condição de repetir aquele esforço gigante da pandemia. Por causa dos juros altos agora. Principalmente. Tentar fazer algo parecido agora, com juro a 10%, seria jogar mais lenha na fogueira da dívida pública. Isso mostra como a gente está vulnerável internamente, né? Faz todo sentido. E a crítica dele vai além da economia interna, né? Ele também olhou para a nossa posição no mundo, comércio, diplomacia. Sim, ele não alivia não. Bota o dedo na ferida do nosso histórico protecionista. Diz que o Brasil é o país mais fechado, que perdeu um monte de oportunidade enquanto outros países faziam acordos na OMC, por exemplo. E o Mercosul? Ele vê como instável. Um eterno zigue-zague que não avança como poderia. E especificamente sobre a relação com o governo Trump, o que ele diz? Aí ele é bem crítico com a nossa diplomacia. Considera um erro crasso o Brasil ter tomado partido contra o Trump na campanha americana. Ah, ele acha que isso pesou. Na visão dele, sim. Resultou numa relação que ficou basicamente inexistente. Isso deixou o Brasil mais isolado, mais vulnerável a esse tipo de pressão agora. É diferente, por exemplo, daquelas queixas dos Estados Unidos sobre a Europa pagar pouco pela defesa, que era outra discussão, entende? Entendo. Um quadro bem complicado que ele pinta. Mas, apesar disso tudo, tem alguma janela de oportunidade? Algum ponto onde dá para conversar, para negociar? Tem sim. Ele aponta algumas áreas. Terras raras, por exemplo. É um tema super quente globalmente.
O Fraga sugere que dá para discutir modelos de exploração, não é só entregar. Certo, buscar um meio termo. E mais alguma coisa? Outra frente seria a gente mesmo rever o nosso emaranhado de regras protecionistas no comércio. Simplificar, abrir um pouco mais. Tem espaço para isso, segundo ele. Pessoal, a gente está gravando aqui e fica claro e evidente aqui o Lula falando do canal Lula Foco no Fato. Fica evidente a visão do Armínio Fraga, ex-ministro da Economia, se não me engano, agora foi dito no início, né? O Armínio Fraga, ele tem uma visão de que o Brasil deve se sujeitar, sim, aos Estados Unidos. E é surpreendente ver isso, mas nem tanto, porque o Armínio Fraga, há pouco tempo atrás, ele defendeu que o salário mínimo deveria ser congelado durante 6 anos. Então imagine aí, uma pessoa que acredita que deve se congelar o salário mínimo, ou seja, o pobre pagar a conta para que o rico continue crescendo cada vez mais, por aí você tem uma noção do que é Armínio Fraga. Ok, mas tem algo que ele falou que não tem conversa, né? Algo intocável. Ah, o Pix. Aí ele se anima. Chama de espetáculo. E, vamos combinar, é mesmo, né? Eficiente, barato, todo mundo usa. É um sucesso inegável. Total. Uma área onde o Brasil tá voando, como ele diz. Claro que tem pressão dos concorrentes, tipo cartão de crédito. Mas a posição do Fraga é firme. Eles é que têm que se mexer. O Pix não se negocia. Boa defesa. Então, para a gente amarrar as ideias do Fraga aqui, as tarifas americanas são sérias, sim, tem essa carga política preocupante e a nossa diplomacia deu uma escorregada. É isso? Basicamente isso. Mas o recado principal dele é: o verdadeiro freio de mão do Brasil tá aqui, dentro. Contas públicas no vermelho, juros altíssimos, produtividade baixa por causa de segurança, corrupção, pouco investimento. E que existe margem para negociar algumas coisas, como comércio, recursos naturais. Exato. Mas sucessos como o Pix, esses são para manter e defender. Perfeito. E essa análise toda, bem focada nos problemas internos, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Algo para pensar. Com certeza, o Fraga não diz isso com todas as palavras, mas a análise dele sugere uma pergunta, né? Será que esse tranco externo, essa pressão americana, por mais complicada e indesejada que seja, Sim. será que não pode acabar sendo o empurrão que faltava? Aquele catalisador para a gente finalmente encarar de frente essas barreiras internas, esse protecionismo, essa baixa produtividade que seguram o Brasil há tanto tempo? Uma boa provocação para fechar. Fica aí a reflexão. E aí agora a gente vai terminar esse vídeo, pessoal, falando o seguinte. O Armínio Fraga, ele representa os interesses daqueles que não querem que o governo, por exemplo, quebre o teto de gastos para ajudar os pobres e menos favorecidos. Se esse teto de gastos for quebrado para aumentar o lucro deles, aí tudo bem, aí é explicado. Então, esse vídeo, na verdade, esse áudio, ele trouxe uma reflexão no final dele. Essa galera que se acha inteligente, que é recebido pelo mercado, esse pessoal aí neoliberal trabalha muito e sempre para o bem deles, enquanto que o pobre se lasca. Na verdade, o governo, na minha opinião, vem muito bem, fazendo muito bem o seu trabalho. E eu estou fechado com o governo que está trabalhando pelo pobre e pelo menos favorecido. Um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Aquele abraço, se inscreve, deixa o seu like e também acompanha o canal. Aquele abraço, tchau, tchau, muito obrigado.